Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a bolsa yoga, uma bolsa toda feita em fio conduzido especialmente para você guardar o seu tapete. Então separe os fios, prepare sua agulha, se alongue e vem comigo. Para fazer esta peça, nós vamos usar o fio Ateliê Natureza na cor Soldado e o fio Ateliê nas cores Melodia e Escocês. Esses fios são 100% algodão e excelentes para fazer peças em fio conduzido. Você também vai precisar de uma agulha de crochê tamanho 3,5, uma agulha de tapeçaria, uma tesoura, um marcador de pontos, um zíper de 45 centímetros na cor verde escura e também linha e agulha para costurar o zíper. E também uma alça regulável de aproximadamente 85 centímetros. Vamos começar a bolsa yoga com o fio na cor soldado, fazendo um anel mágico e depois 6 pontos baixos dentro do anel. Este é o começo da base da nossa bolsa e a base não terá fio conduzido. Eu vou apertar o anel e finalizar esta primeira carreira fazendo um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que nós fizemos. Essa bolsa vai ser trabalhada em crochê circular, então no final de cada carreira nós precisamos fazer isso, fechar com um ponto baixíssimo. Para começar a segunda carreira, vamos fazer uma correntinha e em seguida um aumento aqui no primeiro ponto da carreira anterior, que é o ponto onde fizemos o baixíssimo. Para ajudar na hora do fechamento da carreira, vamos colocar um marcador de pontos no primeiro ponto que fizemos. Assim vai ser mais fácil saber onde colocar a agulha na hora de fazer o baixíssimo. Agora, vamos seguir fazendo um aumento em cada ponto da carreira anterior, totalizando 6 aumentos. Cheguei ao final da carreira e aqui é importante prestar atenção para não fazer pontos a mais. Esse aqui é o ponto baixíssimo de fechamento que fizemos na carreira anterior. E essa aqui é a correntinha de subida. Esses dois não contam como ponto e nós não vamos fazer ponto nenhum em cima deles. O que nós vamos fazer é o ponto baixíssimo de fechamento passando a agulha aqui no ponto que está marcado. Para começar a próxima carreira, vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo, novamente passando a agulha pelo primeiro ponto da carreira anterior, bem aqui onde acabamos de fazer o ponto baixíssimo. Coloco o marcador nesse primeiro ponto e depois vamos fazer um aumento no próximo ponto. Essa sequência de um ponto baixo e depois um aumento será repetida em toda a volta. Terceira carreira finalizada, vamos fazer novamente o ponto baixíssimo aqui onde está marcado. Fazemos uma correntinha para iniciar a quarta carreira e tanto nela quanto nas próximas carreiras pares da base, nós vamos deslocar o aumento para conseguir ter uma base bem redonda. E para isso a gente vai começar fazendo um ponto baixo, em seguida um aumento no próximo ponto, e depois um ponto baixo no próximo ponto. E essa será a sequência a ser repetida ao longo de toda a carreira. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Aqui nós temos a sequência feita por duas vezes. Então, nós podemos ver que entre os aumentos, nós temos 2 pontos baixos. E lá no começo, apenas um. Eu vou continuar crochetando a base por aqui, seguindo a receita escrita, que você encontra lá no blog da Fios Pinguim. Aqui está a base pronta. Vamos começar a subir a bolsa. E para isso fazemos novamente uma correntinha. E nessa carreira nós vamos pegar apenas a alça de trás do ponto de base. Aqui está o primeiro ponto. Ao invés de pegar aqui as duas alças, eu pego apenas a alça de trás. E também vamos começar a conduzir o fio na cor escocês. Para isso, é só colocar o fio por cima da agulha, segurar e fazer o ponto baixo normalmente, laçando o fio verde, puxando, depois laçando e tirando as duas alças. Assim, o fio conduzido já está preso
e agora é só continuar crochetando. Nós vamos fazer um ponto sobre cada ponto de base, sempre pegando a alça de trás e também conduzindo o fio roxo. Você pode continuar colocando o marcador de pontos lá no primeiro ponto para auxiliar na hora do fechamento da carreira. Cheguei ao fim da primeira carreira do corpo da bolsa, lembrando que aqui é o ponto baixíssimo, essa aqui é a correntinha, então neles nós não fazemos pontos. E agora é só novamente fechar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui no ponto que está marcado. Com essa primeira carreira feita, nós já vemos que a bolsa começou a subir, mas ela está muito arredondada. Para deixar essa virada um pouco mais reta, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no começo da carreira, nós vamos segurar os pontos com uma mão e com a outra nós puxamos os pontos verdes de forma que eles deslizem pelo fio conduzido que está passando por dentro. Assim você consegue ver os pontos se mexendo. E vamos fazer isso até chegar no final da carreira. Fazendo isso, nós conseguimos abrir um pouco a trama e deixar a virada um pouco mais reta. Isso é possível fazer apenas nas carreiras que não tem troca de cor, ou seja, quando toda a carreira é em uma cor só. Essa é uma dica boa para você fazer ao longo da bolsa, sempre que tiver uma carreira assim. E você perceber que a bolsa está ficando um pouco mais para dentro ou para fora do que você deseja. Vou fazer esse passo a passo por algumas vezes até ter o resultado que eu quero. Agora sim, essa virada da bolsa está bem mais reta, então vamos continuar a subir. Fazemos uma correntinha e passo a agulha aqui pelo primeiro ponto da carreira anterior, dessa vez pegando as duas alças. E vou fazer um ponto baixo, continuando a conduzir o fio roxo. Essa carreira e também a próxima é toda no verde, então é só continuar fazendo os pontos, pegando duas alças e conduzindo o fio roxo. Aqui estão as duas carreiras, então nesse começo do corpo da bolsa nós temos 3 carreiras no verde. Nessa última aqui faltou apenas o último ponto, porque a próxima carreira nós vamos fazer na cor roxa, então nós temos uma troca de cor que deve ser feita nesse último ponto. Então, eu vou passar a minha agulha, laçar o fio verde e puxar. Agora, ao invés de concluir o ponto pegando o fio verde, nós vamos laçar o fio roxo e finalizar o ponto com ele. Assim, nós já temos o fio roxo na nossa agulha para continuar o trabalho. O ponto baixíssimo deve ser feito também com fio roxo. Então, vou passar a agulha pelo primeiro ponto, como sempre, e fazer o ponto. Começando a quarta carreira, vamos fazer uma correntinha. E essa carreira será em pontos baixos, pegando a alça de trás. Então, eu vou passar a minha agulha por aqui e fazer o ponto baixo, lembrando de conduzir o fio verde. E seguiremos assim por toda a carreira. Cheguei ao final e como a próxima carreira vai ser em verde, aqui no último ponto vamos fazer novamente aquela troca de cor. Dessa vez deixando o fio roxo e pegando o fio verde. Vou fechar a carreira com um baixíssimo, fazer a correntinha e fazer a quinta carreira toda em verde, pegando as duas alças do ponto de base. Ao final, nós teremos novamente uma troca de cor, um ponto baixíssimo e uma correntinha para iniciar a próxima carreira. E agora que você já sabe como fazer essa troca de cor de uma carreira para outra, vamos seguir crochetando, seguindo a sequência de carreiras de acordo com o gráfico que está lá na receita escrita no blog da Pinguim. Ao final da carreira 12, nós voltamos para começarmos juntas a parte do desenho. Aqui está a bolsa feita até a carreira 12. Aqui dentro tem alguns fios que precisam ser arrematados e é importante a gente já arrematar e ir fazendo isso ao longo da bolsa, porque ela é bem comprida. Se deixar para fazer depois vai ficar mais difícil. Já arrematei os fios e a partir da próxima carreira nós vamos usar as cores escocês, que é esse roxo mais escuro, e melodia. Então a gente vai parar de usar a cor verde. Então eu vou cortar o fio da cor verde deixando um pedaço para arrematar logo em seguida. Vou fazer uma correntinha
e continuar a crochetar com essa cor aqui, só que dessa vez conduzindo o fio da cor melodia. Então é só pegar o fio, colocar em cima da agulha e fazer o ponto baixo normalmente, como já fizemos antes com a cor verde. A partir dessa carreira, nós vamos começar a fazer os desenhos da bolsa Yoga. Então, seguindo o gráfico, nós vamos fazer 9 pontos na cor escocês e no 9º ponto trocar de cor. Cheguei no 9º ponto, vou trocar de cor pegando o roxo mais claro e em seguida fazer apenas 2 pontos com essa cor, sendo que no segundo a gente troca de cor novamente. Fazemos 2 pontos na cor roxo escuro e depois mais 3 pontos na cor roxo claro. E para finalizar o padrão do gráfico, faltam 8 pontos na cor roxo escuro. Essa sequência de pontos corresponde à carreira 13 do gráfico do padrão da bolsa Yoga. Nós vamos repetir essa mesma sequência por um total de 4 vezes para dar a volta toda na bolsa. Aqui eu já finalizei a carreira, então vocês conseguem ver que aquele padrão de pontos, aquela sequência, está se repetindo por 4 vezes. E assim a gente vai fazer ao longo de toda a bolsa, repetindo o padrão, o gráfico que está lá na receita escrita, por 4 vezes para a gente conseguir dar toda a volta. Eu já fechei a carreira com ponto baixíssimo, para começar a próxima só fazer uma correntinha. Agora na carreira 14 nós temos 7 pontos na cor roxo escuro. Depois 3 pontos no roxo claro. Em seguida, 2 pontos no roxo escuro. Depois 6 pontos no roxo claro. E para terminar, 6 pontos no roxo escuro. E novamente vamos repetir essa sequência de pontos por mais 3 vezes para finalizar a carreira. Aqui está a carreira 14 completa e nós já conseguimos ver o desenho começando a aparecer. Nós vamos seguir crochetando por aqui até a carreira 31, seguindo o gráfico que está na receita escrita. E aqui está, a primeira figura da bolsa Yoga já apareceu e dá para ver que ela está se repetindo por 4 vezes ao redor da bolsa. Esse aqui é o final da carreira 31 e falta fazer o último ponto. Olhando o gráfico, a gente percebe que a carreira 32, que é a próxima, é toda feita no fio verde. Então, nós precisamos aqui fazer uma troca de cor. Eu vou passar a agulha, começar a fazer o ponto, continuando a conduzir aquele fio roxo claro. E aí, para finalizar, a gente vai pegar o fio verde, deixando aquela pontinha para arrematar e terminando o ponto com ele. Vou fazer o ponto baixíssimo já com fio verde. Em seguida, nós teremos aquela sequência de listras, semelhante ao que fizemos lá no começo, e não vamos usar a cor roxo claro. Então, eu vou cortar esse fio e depois arrematar as sobras. Vou fazer a correntinha e essa carreira será toda no verde, conduzindo o roxo escuro. Aqui no começo da bolsa, nós fizemos essa sequência de listras, começando com uma listra com 3 carreiras em verde. Agora, a gente vai fazer uma sequência semelhante. A única diferença é que a primeira listra vai ser com 2 carreiras. Para fazer certinho, é só seguir o gráfico que não tem erro. Aqui está a sequência finalizada, com uma listra de 2 carreiras, tanto no começo quanto no final. E agora a bolsa está feita até a carreira 42. A partir desse ponto, nós vamos começar a crochetar outra figura, de novo usando as cores roxo claro e roxo escuro. Então, a gente vai de novo cortar o fio verde e voltar a conduzir o fio da cor roxo claro. E agora que você já sabe como fazer a parte das figuras e também a parte das listas, nós vamos seguir crochetando por aqui até o final do corpo da bolsa, seguindo o gráfico.
E aqui está o corpo da bolsa finalizado. Então, nós temos 3 sequências de figura intercaladas com as listas. A bolsa desse tamanho foi feita para um tapete de yoga com 61 centímetros de largura. Se o seu tapete for maior, é só você aqui no final fazer mais carreiras em verde, até alcançar o tamanho desejado. No final da última carreira, ao invés de fechar com um ponto baixíssimo, vamos fazer um ponto falso. Para isso, é só cortar o fio e com uma agulha de tapeçaria, eu vou pular o primeiro ponto e passar o fio pelo segundo ponto. E em seguida, voltar com ele pelo mesmo buraco de onde saiu, finalizando o ponto falso. Agora é só arrematar pelo lado de dentro. Essa aqui é a tampa da nossa bolsa. Para fazer, é só seguir o passo a passo da base da bolsa e também das 2 primeiras carreiras do corpo, sendo que aqui na tampa não é necessário conduzir nenhum fio. Depois dessas 2 carreiras, para terminar a bolsa, você vai novamente fazer uma correntinha e agora fazer aproximadamente 15 pontos baixos. Essa quantidade de pontos vai variar de acordo com o zíper que você vai colocar na bolsa. Eu prendi o zíper no corpo da bolsa, deixando o começo e o fim dele aqui na parte de trás, junto com a cicatriz de arremate. É esse espaço aqui que aquele pedaço da tampa vai ter que tampar. Por isso que os 15 pontos podem variar. Na verdade, os pontos vão ter que ter o tamanho certinho para esconder essa parte e também o começo e o final do zíper. Aqui eu já costurei o zíper no corpo da bolsa usando agulha e linha de costura. E não tem nenhum mistério, você só precisa de paciência para conseguir pegar um pontinho da bolsa e logo em seguida o zíper, e assim deixar a costura bem escondida. Com o zíper já costurado no corpo da bolsa, agora eu vou costurar a tampa, fazendo com que ela esconda esses metaizinhos. Aí é só usar a agulha de tapeçaria e o resto do fio que sobrou da tampa. Eu pego um ponto do corpo, um ponto da tampa, fazendo com que essa costura fique bem firme. Agora falta costurar a outra parte no zíper na tampa, fazendo o mesmo processo, pegando um ponto da tampa e um pedaço do zíper, deixando a costura bem escondida. Zíper finalizado. Agora é só colocar a alça e a sua bolsa está pronta para uso.